Olá, tudo bem? Que bom ter a sua companhia para juntos a gente poder estar louvando o Senhor. Dessa vez de um jeito um pouco diferente, cada um está aí na sua casa, mas nosso Deus está presente em todos os lugares. Então, eu queria começar esse culto de hoje com uma oração. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos e agradecemos, porque apesar de toda essa situação difícil que a gente está vivendo, o Senhor tem o controle de todas as coisas. A gente pode depositar toda a nossa confiança no Senhor, saber que não importa o que aconteça, o Senhor é a rocha em que a gente pode firmar os nossos pés. E se a gente estiver no Senhor, nada pode abalar a gente. Obrigado, Deus, por esse tempo. Abençoa cada família, cada pessoa que está na sua casa agora, nesse momento junto com a gente para louvar, para te entregar a adoração que o Senhor merece, Deus. Cuida da gente, nos abençoa e fortalece a nossa fé nesse tempo que a gente está distante um dos outros. Obrigado por tudo, Deus, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. É muito bom poder louvar o Senhor. É bom saber que você está aí do outro lado, junto comigo, para junto a gente poder estar louvando ao Senhor. E é um culto um pouco diferente, é a primeira vez que a gente faz tudo completamente online. É até um pouco triste ver que não tem nada, nenhuma cadeira aqui nesse momento na igreja. Mas eu sei que você está aí na sua casa, junto com a sua família, nesse tempo junto com a gente. Eu sei que a internet tem algumas facilidades. Pode ser que você está acompanhando esse vídeo ao vivo, agora domingo de manhã. Pode ser que você vai assistir só domingo à noite, ou pode ser que você só assista durante a semana. Mas eu queria incentivar vocês a participar desse tempo junto com a gente, todo domingo de manhã, como sempre foi. Não assiste o vídeo sozinho no seu celular. Junta a sua família, vamos todos juntos adorarmos o Senhor. Usa a caixa de comentários que tem aqui disponível no YouTube para comentar, para interagir, para participar com a gente. Manda fotos, manda vídeos de você, da sua família, participando desse tempo junto com a gente, louvando a Deus, ouvindo a palavra. Compartilha com a gente do seu momento de fé. Mantenha a rotina de todos os domingos de manhã. E juntos a gente vai conservar a unidade da nossa igreja. Infelizmente, a gente não pode estar juntos, reunidos aqui no templo, como sempre foi. A gente não tem previsão de quanto tempo vai durar essa crise, mas igreja não é o prédio, igreja não é o lugar, igreja somos todos nós. E a situação está diferente, né? O culto mudou, a forma de você participar do culto mudou também. Mas tem uma coisa que não mudou. Deus não mudou. Ele é sempre o mesmo de ontem, de hoje e de amanhã. Esse Deus nunca vai mudar. E Ele é o Senhor da igreja. Ele que é digno de todo o nosso louvor. E nessa situação difícil que a gente está passando, tem toda essa dificuldade que a gente está enfrentando, todas as nossas dúvidas, angústias, isso pode, de alguma forma, abalar a gente como indivíduo, pode abalar a nossa fé, mas que todas essas dificuldades sejam transformadas em esperança, em desejo de buscar mais a Deus, esse Deus que é bom e que nunca vai mudar. E a gente vai cantar essa primeira música, que muita gente pensa que é uma música triste, mas eu não acho que é uma música triste. É uma música que fala de buscar mais a Deus, de querer estar mais perto dele, mesmo se a gente passar por esse tempo de dificuldades que a gente está vivendo agora.
Essa música é Mais Perto Quero Estar. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Ainda que seja dor que me una a ti, sempre te suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Andando triste aqui na solidão, paz e descanso a mim teus braços dão, sempre te suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Minha alma cantará a ti, Senhor, cheia de gratidão por teu amor, sempre te suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. E quando a morte enfim me vier chamar, com serafins nos céus irei morar. Então me alegrarei perto de ti, meu Rei, perto de ti, meu Rei, meu Deus, de ti. Eu queria convidar vocês para juntos a gente fazer a leitura de Salmos. Salmos 34, versículos de 1 a 10. A gente vai projetar as letras aqui no vídeo. Então, Salmos 34, de 1 a 10, diz: Bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão. Minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem. Proclamem a grandeza do Senhor comigo. Juntos exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele estão radiantes de alegria. Seus rostos jamais mostrarão decepção. Este pobre homem clamou, e o Senhor ouviu, e o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem, e os livra. Provem e vejam como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem.
Os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor de nada têm falta. Que texto maravilhoso. Eu gosto muito do texto desse capítulo de Salmos. Cada verso é como um sopro de esperança vindo do Senhor para a gente. Eu queria destacar 2 versículos. Versículo 4. Busquei o Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. E o versículo 8. Provem e vejam como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. É especial justamente para esse momento que a gente está vivendo. Se você está se sentindo meio perdido, meio triste, aflito com toda essa crise, escolha confiar em Deus, escolha confiar no Senhor. E juntos vamos continuar proclamando a sua grandeza. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade de nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em que nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de
Na semana passada, a Esther ensinou uma música nova que fala desse Deus que é grande, que é incomparável e que é digno de todo o nosso louvor. Escolha confiar nesse Deus. Construa, edifique a sua vida nesse Deus. Esse Deus que não muda. Esse Deus que está perto da gente. E se você fizer isso, se você depositar sua confiança nele, se você edificar sua vida nele, se você se agarrar nesse Deus, mesmo nesse tempo de dificuldade, nada nesse mundo vai conseguir te abalar. Digno dessa canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor.
gente não está podendo abraçar uns aos outros. Que pena, né? Isso sempre foi uma parte muito importante da nossa igreja. Mas, ainda assim, a gente pode mandar um recadinho, a gente pode fazer uma ligação para os nossos aniversariantes dessa semana. E eu vou falar para vocês quem são esses aniversariantes. Hoje, dia 22, é aniversário da Sônia Rondó. Sônia, um abraço, parabéns, Deus te abençoe muito nesse dia de hoje. No dia 24, é aniversário da Sandra Borodiak e também é aniversário do Walter Miura. Se você está aí perto deles, dá um abracinho neles, dá um parabéns, comemore junto com eles. Depois a gente manda um abraço presencialmente quando toda essa crise passar. Dia 27 é aniversário do Abner Carvalho e dia 28 é aniversário da Lana Paulucci. Se o seu nome não está nessa lista, se você acha que nas próximas semanas você ainda não deu seu nome para ser colocado na lista dos aniversariantes antes, se você sentiu falta do seu nome nos boletins, manda para a gente, tá? Coloca o seu nome, a data do seu aniversário, que a gente vai incluir sim. A gente quer falar de todo mundo aqui durante esse tempo, tá bom? Então, parabéns para vocês, aniversariantes da semana, que Deus abençoe muito vocês. Uma parte muito importante do nosso compromisso como cristãos, da nossa vida cristã, é a nossa fidelidade com os nossos dízimos, a nossa generosidade com as nossas ofertas, reconhecendo com gratidão no coração que tudo que nós temos é Deus que nos dá e Ele dá tudo aquilo que a gente precisa. Então, mesmo nesse tempo que a gente está longe da igreja, desse lugar, no templo, você pode continuar entregando seus dízimos e suas ofertas, depositando nas contas bancárias da igreja. E a gente vai colocar aqui na tela para vocês verem. E uma forma nova que a gente encontrou, você pode contribuir com o valor que você quiser por meio desse link, ou então pelo QR Code que está aparecendo. E se você optar por essa forma, você pode usar cartão de crédito ou até mesmo boleto bancário. Se ainda assim você não quiser usar nenhuma dessas formas, reserva o dinheiro no envelope, vai guardando o que você daria todos os meses. E quando toda essa crise passar, você entrega para a gente. Uma coisa importante, não importa qual meio que você prefira, manda um comprovante para a gente continuar fazendo os nossos relatórios da tesouraria. Tá bom? Muito obrigado, que Deus abençoe muito vocês. Vamos orar? Deus, nós te agradecemos porque é o Senhor que dá todas as coisas para a gente, o Senhor que cuida da gente em todos os detalhes, e o Senhor não tem deixado faltar nada para a gente até agora, e a gente confia que nunca vai faltar. Deus, abençoa cada família, porque nesse momento de dificuldades a gente sente que a economia vai ficar abalada. Deus, ajuda a gente a depositar nossa confiança no Senhor, para a gente não entrar em pânico, que a Tua paz possa encher os nossos corações. Obrigado, Deus, por cada um que tem permanecido fiel nos seus dízimos, nas suas ofertas, contribuindo para o sustento da Tua igreja, para a expansão da Tua obra, mesmo nesse tempo de dificuldade, nesse tempo que a gente está distante. Deus dá sensibilidade para a gente sentir e perceber a Tua presença ao nosso lado, segurando as nossas mãos, nesse tempo difícil. Obrigado, Deus. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. E a gente vai ter o tempo de intercessão agora. E diferente do que acontecia nos cultos normalmente, a gente não tem um cartãozinho verde, cartãozinho amarelo para preencher na entrada do culto. Então a gente vai usar o WhatsApp para comunicar e receber esses pedidos de oração, de agradecimento. Se você não sabe, a gente tem um grupo na igreja só de intercessão, só de pedidos de oração. Então todo mundo que está cadastrado lá pode mandar o seu pedido de oração
E o pessoal que está participando desse grupo tem se esforçado para orar uns pelos outros. Se você ainda não está cadastrado nesse grupo, manda uma mensagem para mim no WhatsApp da igreja. No final a gente vai ter os avisos, eu vou passar o contato para vocês. Manda para mim um recadinho, fala, eu quero participar do grupo de intercessão para poder mandar os meus pedidos. Então lá você pode escrever, pode compartilhar tudo que você precisa que a gente ore aqui, né, durante o culto também. E se você não está cadastrado lá, por favor, manda uma mensagem para mim que eu cadastro você. Quem vai dirigir o tempo de intercessão hoje é a Virgínia. Agora nos reunir para orarmos ao Senhor, os pedidos que nós temos no nosso grupo do WhatsApp, né? Nós temos aqui alguns pedidos da nossa irmã Doris, que pede pelos filhos dela, né? Pela família dela. Tem os pedidos de oração para aqueles que estão enfermos, né? E também temos os pedidos de oração para aquelas pessoas que trabalham na área da saúde, que é em situação de risco, né? Muitos de nós conhecemos muitas pessoas. E também temos aqui em especial um pedido pela filha do nosso pastor Valber, missionário, né? E também está com muita tosse. Então nós temos esse pedido de oração. Então eu vou convidar vocês a fechar os seus olhos nesse momento e vamos interceder. Também lembrando da situação do nosso país. Senhor Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, por esses pedidos que colocamos diante do Senhor. Pedimos em nome de Jesus que o Senhor olhe para esse povo com misericórdia. Olha com teu amor, olha com teu livramento e com sua justiça, Pai. Tu és o Deus que sabe de todas as coisas, sabemos que o Senhor está no controle de tudo. Sabemos que nada foge dos teus olhos, Senhor. E nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor ouça os nossos pedidos de oração, Pai, que possa interceder, Senhor, para que realmente, Senhor, a tua vontade prevaleça, Senhor. Pedimos também em nome de Jesus que o Senhor tenha misericórdia do nosso país, do mundo, Senhor, de todos os países que estão passando por essa situação. Nós sabemos que os seus olhos estão em todos os lugares, ó Pai. E o Senhor contempla os maus, o Senhor contempla os bons. E nós sabemos que o Senhor tem tudo nas tuas mãos, Pai. Pedimos apenas que o Senhor nos dê sabedoria para agir, nos dê obediência, nos dê capacidade de entender aquilo que são os teus propósitos, Pai. Que o Senhor nos ajude como igreja, saber que apesar de nós não estarmos juntos, Senhor, no templo, nós estamos juntos na mesma fé, no mesmo amor, no mesmo coração. E pedimos que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Cuida dos nossos pastores, cuida dos nossos irmãos, cuida dos nossos irmãos missionários, Pai, que estão em situação de risco também em outros países. Que o Senhor esteja sempre conosco, Senhor. Pedimos a tua misericórdia, o teu amor e o teu livramento. É o que nós pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Agora é o tempo de avisos. Então presta atenção que a gente tem alguns recados muito importantes para vocês para essa semana. O primeiro deles, que provavelmente você já sabe, porque a gente fez questão de divulgar muito bem pelas redes sociais, é que todas as nossas atividades presenciais estão suspensas. Então a gente não vai ter nenhum encontro de célula, a gente não vai ter encontro do Grupo Atos, a gente não vai ter nenhuma reunião de grupo pequeno. Todos os encontros presenciais que precisava de reunião de pessoas, por enquanto estão suspensos. Então, cada líder de grupo está procurando formas de reorganizar esses encontros de forma online. Então, se você ainda não está em um grupo, eu peço que você aguarde alguns dias, porque a liderança ainda está se preparando para essa nova realidade. Tá? Então, nenhuma reunião presencial está acontecendo, todas as reuniões agora vão ser exclusivamente online. O nosso evento que estava programado para o dia 28 de março, esse próximo sábado, Sem Medo de Questionar, com a presença do pastor Luiz Saião, foi adiado. Então, a gente ainda não tem uma nova data, o evento vai acontecer, mas a gente quer esperar toda essa crise passar para que a gente possa ter um tempo de qualidade com o pastor Luiz Saião. A gente pensou até na possibilidade de fazer uma palestra online com ele, mas a gente perderia esse tempo de contato, de conversa cara a cara com ele. E a gente achou que isso era uma parte muito importante
desse evento. Então, esse evento foi adiado, a gente ainda não tem uma nova data. Se você já fez a sua inscrição, já pagou, a gente pode devolver o seu dinheiro se você quiser, ou então você pode deixar já pago com a inscrição feita para quando a gente remarcar a data, ok? Em setembro, nós vamos ter o nosso retiro de casais. Por enquanto, todo o planejamento para esse retiro continua do jeito que está. O retiro vai acontecer. Então, reserve as datas do dia 25 a 27 de setembro. Se você tem dúvidas, se você quer mais informações, procura pela Laís. A Laís pode te esclarecer qualquer dúvida, ou então pode falar comigo que eu encaminho para a Laís as suas dúvidas. Ok? O preletor desse retiro vai ser o Valdemar Crocker, que esteve com a gente no retiro da igreja, que foi lá no hotel em Itu. E dessa vez, esse retiro de casais vai acontecer num lugar lá em Porto Feliz, um lugar muito bacana, com uma estrutura totalmente nova. Então, vale a pena participar. Tá? Então, é um retiro para casais. As crianças não podem ir, é um tempo exclusivo para os casais. Então, se você tiver alguma outra dúvida, procura pela Laís, que ela esclarece para você. Como a gente tem falado, a internet é uma ferramenta muito importante para a gente manter a comunhão, manter a conexão, as conversas durante esse tempo. Então, por favor, siga os perfis da igreja no Facebook, no Instagram, para receber as nossas informações, todas as novidades que a gente precisa comunicar para você. E dá um joinha, comente, ajuda a gente a compartilhar tudo que a gente postar, para que todas as pessoas fiquem sabendo. Tá? Então a gente também pede para que você se inscreva no nosso canal do YouTube e não esquece de apertar aquele sininho, porque se você apertar lá, você vai receber notificação de toda vez que a gente lançar um vídeo novo no nosso canal. Tá? Isso é uma coisa muito importante. E para encerrar, eu queria pedir para você adicionar o número de telefone fixo da igreja no seu telefone. Salva esse número nos contatos do seu celular. É um número fixo, mas nesse número fixo funciona o WhatsApp. Então, por meio dele, a gente consegue receber notícias de vocês e a gente consegue mandar notícias para vocês. Tá? Mas uma coisa, se você gravar o número da igreja e não avisar a gente que você quer receber essas notícias, essas informações, a gente não fica sabendo. Então, cadastra o número da igreja no seu telefone e manda um oi, manda um tchauzinho, manda uma foto, manda uma selfie e fala que você quer receber as notícias da igreja. Aí eu cadastro você no grupo e você começa a receber tudo que a gente postar. Tá? Era isso que eu tinha para avisar. Eu queria agradecer muito pela sua participação e que Deus continue nos abençoando e guardando a nossa fé. A gente vai ter o tempo de palavra agora com o pastor Binho. Deus abençoe vocês. Vamos orar para encerrar? Deus, obrigado pelo tempo de louvor que a gente pôde ter, cada um nas suas casas, cada um com a sua família. Deus, continua guardando a saúde de cada um. E a gente pede, Deus, pela tua misericórdia, para que esse tempo de sofrimento, de apreensão seja abreviado. Deus, a gente pede pela nossa segurança, pela segurança das pessoas que a gente ama. E ajuda a gente a reconhecer, Deus, que acima disso, acima dos problemas, acima de qualquer outra coisa, o Senhor reina, o Senhor é soberano sobre todas as coisas. Obrigado por esse tempo de louvor que a gente teve. Continua abençoando e cuidando da nossa igreja, Deus. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Bom dia, igreja amada. Bem-vindos ao nosso primeiro culto online. Na verdade, não era esse o nosso desejo de ser obrigado a fazer cultos online, né? Na verdade, a gente queria estar junto de todo mundo, a gente queria poder abraçar o seu amendoeira. E eu confesso que no domingo passado eu fiquei muito triste, né, de ver o seu amendoeira, ele com a vontade de abraçar, a gente não poder abraçar, né?
mas o que consola o meu coração é saber que não poder abraçá-lo é pensando no bem dele, né? Porque ele faz parte do grupo de risco, né? E pensando em toda a igreja, todos os transtornos que essa pandemia trouxe, nós, como liderança da igreja, decidimos suspender todas as atividades presenciais da nossa igreja, né? Por outro lado, esse momento é um momento também de oportunidades, né? Então, ontem à noite nós tivemos o primeiro PG online também, e foi muito bom, né? E o interessante no PG nós estamos seguindo também o devocional do Bom Dia Amigo, do Israel Belo, e parece que Deus o inspirou de tal maneira que os estudos têm tudo a ver com o que a gente está vendo hoje, né? Então, no de ontem tinha uma parte, na verdade o estudo era da segunda-feira, mas o estudo em grupo, né? Ele retomava o texto que está lá em Provérbios, no capítulo 2, e o versículo 11 fala assim: o bom senso o guardará, e o discernimento o protegerá. Tudo a ver com o que a gente está vivendo hoje, né? E mais interessante ainda se você não fez isso hoje, mas no devocional do dia 22 de março, pode olhar lá. O título é O Poder da Notícia, né? Então, hoje nós estamos vivendo isso na pele, né? Algumas coisas que aprendi durante esse período, né, de tantas notícias, eu vi muitos julgamentos com as pessoas, com o que estavam fazendo, e de fato muita gente errou, muita gente se precipitou, mas não cabe a nós julgarmos nenhuma delas, né? Então, teve um médico muito próximo de mim, não de vocês, né, que foi consultado a respeito do que ele achava nas primeiras semanas aqui, né, quando a pandemia chegou aqui, começou a ter os primeiros casos. O posicionamento dele é um vírus de propagação muito rápido, mas de letalidade muito baixo. Então, para ele era alguma coisa similar ao H1N1, né? E de fato era o que tinha de informação naquele momento, mas depois, reavaliando tudo, o posicionamento dele mesmo mudou, né? Então, o que eu tenho visto é muita gente sendo taxativa com os equívocos das pessoas, né? E eu, como engenheiro também, na minha vida, eu cometi diversos equívocos, né? Graças a Deus, boa parte, ou talvez os mais graves, de alguma maneira, nós conseguimos corrigir a tempo, né? Mas algumas coisas não deu também, né? E somos humanos, somos sujeitos a falhar, né? Como igreja, nós seguimos todos os protocolos que uma bancada de médicos da igreja taiwanesa nos recomendou. Então, no domingo passado, ainda a gente estava num determinado estágio de protocolo, então nós pedimos para os idosos, o grupo de risco, né, não vir para a igreja. Só que como o número de casos aumentou bastante, então a recomendação agora é de não termos as reuniões presenciais, então por isso nós fomos obrigados a tomar essa atitude e a vir para cá, ok? Bom, fechado esse parênteses, vamos à mensagem de hoje. Eu pretendo, durante esse período da pandemia, seguir uma série nas minhas pregações, uma série em Marcos, assim como a gente começou no Email Yes. E por quê? O livro de Marcos, ele é um livro muito dinâmico, né? Então, ele emenda uma história na outra, então, para talvez vocês me ouvindo na casa de vocês, se fosse alguma coisa mais maçante, seria mais difícil, né? Então, acho que esse livro vai cair bem para a gente, então vai dar um dinamismo melhor para essa mensagem, tá bom? Então, o livro de Marcos, como ele é dinâmico, as passagens têm muito conteúdo em pouco texto, né? Então, eu acredito que a pandemia
vai passar antes de sairmos do capítulo 1 do livro de Marcos. Olha o que eu estou falando, hein? Não é porque a gente vai encher linguiça, não. É porque tem muito conteúdo, tá bom? Eu gostaria de orar. Vamos orar? Senhor Deus, mais uma vez nós gostaríamos de pedir, ó Pai, pelo mundo todo a respeito dessa pandemia. Pedimos que o Senhor dê sabedoria, dê discernimento para todos os líderes, todos os governadores, ó Pai, do mundo todo, que o Senhor dê sabedoria, dê forças a toda a equipe médica, a equipe de saúde, aos enfermeiros que têm se dedicado a combater esse vírus, ó Pai. Pai, tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia de nós, tem misericórdia do Teu povo, ó Pai. Tem misericórdia do mundo todo, Senhor. E pedimos que, de alguma maneira, o Senhor use isso também, Senhor, para nos fazermos crescer, ó Pai, como igreja, como Teu povo. Usa esse tempo também para que possamos ter mais tempo contigo, Senhor, e não só com os entretenimentos que tem por aí, seja TV, seja Netflix ou coisas similares. Ó Pai, ajuda-nos a também investirmos tempo em estudar e aprender da Tua Palavra, Senhor. Pai, abençoa-nos durante esse estudo, esta mensagem, que seja o Senhor a falar aos nossos corações, ó Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá, abra o seu livro, sua Bíblia, no livro de Marcos, no capítulo 1. Vou ler dos versículos de 1 a 8. Fala assim: Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Conforme está escrito no profeta Isaías, enviarei à tua frente o meu mensageiro, ele preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Assim surgiu João, batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. A ele vinha toda a região da Judéia e todo o povo de Jerusalém. Confessando seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. João vestia roupas feitas de pelos de camelo, usava um cinto de couro e comia gafanhotos e mel silvestre. E esta era a sua mensagem: depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias das suas sandálias. Eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Amém? Então esse é o texto que nós vamos estudar nessa manhã. Ele começa falando de uma profecia que está no livro de Isaías, né? Enviarei à tua frente o meu mensageiro, ele preparará o teu caminho, voz do que clama no deserto. Na verdade, estudando um pouquinho desse texto, a gente vê que a primeira parte ele está no livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 1. Né? E a segunda parte, sim, no livro de Isaías. Né? Mas era muito comum, né, só referenciar o profeta maior, né? No caso, Isaías. E é interessante a gente pensar nessa parte de Malaquias. Desculpa fazer essas transições, né? Mas vocês são pessoas inteligentes, a nossa igreja é muito inteligente, então vocês vão acompanhar bem, né? Na parte de Malaquias, capítulo 3, versículo 1, está falando do fim dos tempos, né? Antes da vinda do Messias, né? O que ia acontecer, né? Então, enviarei à tua frente o meu mensageiro, ele preparará o teu caminho. E é interessante que o livro de Malaquias fala que iria vir esse mensageiro. No capítulo 4, ele fala que antes da vinda do dia era necessário que Elias viesse. E Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. Ele foi escrito mais ou menos 400 anos antes da vinda de Jesus. E com essas profecias, ele termina o livro com essas profecias, que vai chegar alguém que vai preparar o caminho do Senhor, vai vir Elias e depois o Messias vai chegar. Então é esse o contexto
que termina o Antigo Testamento, né? E aqui a gente vê Marcos começando a descrição do primeiro capítulo desta maneira, né? E vós do que clama no deserto, preparem um caminho para o Senhor, façam veredas retas para Ele. Né? Assim surgiu João Batista no deserto, pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Aí ele vinha toda a região da Judéia e todo o povo de Jerusalém. João começou o ministério dele. Ele, a princípio, era esse que viria para preparar o caminho do Senhor. Ele tinha ciência que ele era o mensageiro, que ele ia preparar o caminho do Senhor, né? Mas o que a gente vai ver depois é que ele não tinha ciência de que ele era o Elias que havia de vir, né? Marcos ele faz questão de colocar algumas informações no texto, né? Então ele fala que João vestia roupas feitas de pelos de camelo, usava cinto de couro e comia gafanhotos e mel silvestre, né? Sabe quem se vestia de roupas de camelo, usava cinto de couro e comia gafanhotos e mel silvestre? Sim, o profeta Elias. Numa passagem que está lá em 2 Reis, no capítulo 1, Acasias, né, tá para morrer e o profeta Elias vai para falar com ele, vai trazer uma mensagem ruim para ele. E antes dele chegar com a mensagem, Elias passa a mensagem para os servos do Acasias, e Acasias pergunta, mas quem que está falando isso? Eles nem sabiam quem era o Elias direito, então eles falam, a gente não sabe direito quem que é esse cara não, é um cara meio esquisito, tá? Ele veste roupas de pelo, usa um cinto de couro. Quando eles falam essa frase, imediatamente Acasias conclui, é o tesbita Elias. Então, quando os servos do rei só falam da aparência, eles já concluem, é o tesbita Elias. Então parece que Marcos ele ressalta essa frase que João vestia pelos de camelo, usava o cinto de couro, assim como Elias, para a gente poder linkar, né, essas imagens, para a gente poder reconhecer, né, essa figura. E é interessante que quando os discípulos de Jesus, ou os mestres da lei, todo mundo que estava ao redor, discípulos de Jesus não, os discípulos de João Batista, todo mundo que estava ao redor de João Batista, vem perguntar para João Batista, ô João, quem que você é? A primeira pergunta que eles fazem é, você é o Elias? E João responde, não sou. Você é o profeta? E ele responde, não sou. Por que eles perguntam já diretamente, você é o Elias? Porque algumas características do ministério de João, não só a sua vestimenta, mas quem era Elias? Elias era o profeta lá atrás que pregou arrependimento. Não sei se vocês lembram, ele matou os 400 profetas de Baal, ele falava para o povo se arrepender, né, e nesse momento está repreendendo o rei Acasias, né, então era alguém que pregava arrependimento, né, e a mensagem de João Batista também era de arrependimento. Então a primeira pergunta com que o povo associava João Batista era o Elias, né? E quando ele fala não sou, daí eles perguntam então você é o outro profeta, né? E ele responde que não era. Então, e o João Batista, para ele não era o Elias, né? E quem ele era então? Ele responde assim, eu sou a voz que clama no deserto, faça um caminho reto para o Senhor. Exatamente como está lá no texto de Isaías, né? Então João Batista, olha só, para ele não era o Elias. Peraí,
Era o Elias ou não era o Elias? Parecia com o Elias? Era o Elias ou não era? Fica confuso, né? Então vamos lá. Em Mateus, no capítulo 11, no versículo 11, o próprio Jesus fala assim: digo-lhes a verdade, entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista. Todavia, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Aí no versículo 14 fala: e se vocês quiserem aceitar, este é o Elias que havia de vir. Olha só, Jesus fala que João Batista era o Elias que havia de vir. Né? João não tinha certeza da identidade dele. Ele sabia que ele era alguém que ia preparar o caminho do Senhor, sabia quem era o Senhor, tanto é que na passagem onde Jesus aparece novamente, ele manda os 2 discípulos lá, e ele mesmo, João Batista, reconhece: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então João Batista reconhece quem é Jesus, ele fala: ó, esse é maior do que eu. E quando o ministério de Jesus começa a crescer e os discípulos vêm: olha, João, esse tal de Jesus aí, ele tá batizando mais pessoas que você, tá tendo mais seguidores do que você não vai fazer nada. E a posição de João Batista é necessário que ele cresça e eu diminua. Né? O posicionamento de João Batista é importante que Jesus cresça e eu diminua. Né? Por isso que no texto que a gente está lendo hoje fala assim: depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias das suas sandálias. Durante um bom tempo eu li essa passagem e não entendia, mas que não faz sentido esse negócio de não desamarrar as sandálias. Que isso tem a ver? Né? E confesso para vocês que foi recentemente que eu parei para estudar isso e eu percebi o que estava nessa frase naquele tempo, na época de Jesus, não era como nos dias de hoje, então não tinha um asfalto, as pessoas andavam normalmente a pé e os calçados não tinham as botas que temos hoje, os tênis, calçados fechados. A maior parte das pessoas andavam de sandália. E você sabe que se você andar de sandália num chão batido, um chão de terra, o seu pé vai ficar cheio de barro. Né? Então era comum naquela época, quando você chegava para uma festa ou você chegava na casa de alguém, quando você era convidado para chegar nessa casa, quando você entrava na casa, a primeira ação que se tinha era um escravo que desamarrava suas sandálias e lavava os seus pés, para você entrar e não ficar com o pé lamacento, né, quando você estava entrando na casa. E esse escravo, né, a palavra doulos, ele é o escravo de menor patente dentro da casa. Dentre os servos é o mais baixo, é aquele que vai mexer no chulé, nas frieiras de todos os convidados. Né? Então esse era o doulos. Então, quando João Batista está falando: não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias das suas sandálias, João Batista está falando: olha, esse que vem, que é maior do que eu, ele é tão maior, que eu não sou digno nem de ser aquele escravo que lava o pé dele, que mexe nas feridas dele. Então, João Batista tinha a ciência de que ele era insignificante perto de Jesus, perto daquele que ele veio preparar o caminho, sabia que era necessário que Jesus crescesse e ele diminuísse. Né? E o interessante é que na passagem de Mateus, no capítulo 11, Jesus fala que entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista. Né? Todavia, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Então, Jesus fala que João Batista é o maior dentre os nascidos de mulher. E João Batista fala que ele é insignificante perto daquele para quem ele estava preparando o caminho. Né?
Ok, então João Batista é o cara. Né? Então, por esse texto, a gente vê que o próprio Jesus falou que João Batista é o cara. Então, é um cara que ouve a voz de Deus, sabe quem ele é, vai fazer a vontade de Deus, certo? Não. Olha que interessante. Essa mesma passagem de Mateus no capítulo 11, ela só ocorre porque é um momento de dúvida de João Batista. Sabe por quê? O João Batista está preso na cadeia, ele está prestes a ser decapitado, né, pelo rei Herodes. Essa história o pastor Daniel contou recentemente, né? E nesse momento, quando ele está na cadeia, começa a questionar as coisas. Puxa Deus, comecei o ministério, vim preparar, achava que Jesus era o Messias mesmo, que ia vir, ia assumir o trono, ia assumir o reino, ia começar o reino aqui. E parece que não tá acontecendo essas coisas. Né? Será que de fato ele é o Messias mesmo? Será que ele vai assumir o poder, assumir o lugar dele? Ou não? E João fica confuso com isso, com a sua identidade então. E ele manda então 2 de seus discípulos irem perguntar para Jesus. Jesus, você, o mestre, né, o João Batista mandou perguntar se você é de fato aquele que havia de vir? Está lá no versículo 3, tá? Ou a gente tem que esperar algum outro, né? E aí a resposta de Jesus, então, fala para o João isso que vocês estão vendo, que os cegos estão vendo, os coxos andando e diversos milagres. E Jesus responde dessa maneira para mostrar para João Batista que as profecias estavam sendo cumpridas, né? E talvez o próprio João não tivesse ciência de que a vida dele, como o Elias, que nem ele sabe que ele era o Elias, era o cumprimento de profecias. Né? O que a gente pode aprender de tudo isso? Né? João Batista, ele sabia algumas coisas de si, não sabia o todo. Né? No meu testemunho de vida, a maior parte da igreja conhece, mas teve momentos difíceis da nossa história e depois de algumas derrotas, né? Então quando eu não passei, eu tive um tempo fora da igreja e eu não passei no vestibular e em decorrência disso, aí eu passei um tempo na igreja e comecei a devorar a Bíblia e tal, e falei, poxa Deus, agora eu entendi, porque se eu tivesse passado no ano passado, no vestibular, eu teria entrado na faculdade e estaria longe do Senhor. Mas agora eu estou firme, estou te buscando, estou devorando a Bíblia, e então agora sim eu vou passar no vestibular, né? E chegou no final do ano e eu não passei novamente. E eu comecei a questionar, puxa, Senhor, por quê? Por que eu não passei? Eu vi tanta gente com notas muito menores do que eu, entrando na USP, Unicamp, Unesp, e eu não passei em nenhum dos vestibulares que eu prestei naquele ano. E eu questionei a Deus. Poxa Deus, agora eu estou te servindo, estou aqui na igreja, te buscando, e na minha teologia da época era, se a gente faz coisas boas, necessariamente a gente vai receber as coisas boas, né? E semana passada o pastor Daniel pregou sobre a história de Jó, né? E no Retiro do Vocari, há 2 semanas atrás, também o Tiago Tomé pregou sobre a história de Jó, e a gente vê que essa matemática, né, não é verdadeira, não é essa lógica, né? Deus é soberano e ele conhece toda a história, né? E ele continua sendo Deus, mesmo no meio das nossas dificuldades, né? E ele tem um propósito por trás das coisas que talvez a gente não enxergue. E talvez a gente nem vá enxergar, nem vá entender até a nossa morte. E aí quando você chegar lá no céu, você pergunta para ele, Deus, por que teve isso, isso, isso? Porque algumas coisas a gente de fato não vai entender aqui. Né?
Mas, graças a Deus, graças à graça dele, à misericórdia dele, eu pude perceber, tive um entendimento sobre isso na minha história, né? Então, eu não passei no vestibular pela segunda vez e eu fui trabalhar descarregando caminhão de ovos, trabalho pesado, né? E eu fui fazer o cursinho, né, à noite, e eu conheci nessa ocasião um amigo que virou um dos meus melhores amigos, continua sendo um dos meus melhores amigos até hoje, que é o André. E quando eu conheci o André nesse cursinho, ele ficou só 2 meses no cursinho e ele abandonou, mas por causa daquele encontro ele começou a vir para a igreja, se converteu e se tornou a bênção que ele é hoje na vida de tantas pessoas, né? E a partir dessa sementinha, né, que foi crescendo, eu não fiz muita coisa, na verdade eu só fiz um amigo, né? Mas a partir da vida dele tantas coisas foram acontecendo, né? Então, outra bênção que a gente tem na igreja é o Daniel Tanaka, e ele veio a partir da história do André, né? Mas um episódio que eu queria falar teve alguns momentos que eu estava junto com o André de carro e a gente falou, e ele falou: Binho, eu preciso buscar o meu pai, vamos comigo lá. E o que era buscar o pai dele, né? Ele parou o carro na frente do bingo e ele foi tirar o pai dele bêbado de dentro do bingo para levar para casa, né? Essa era a história. E isso nos gerou uma grande proximidade, porque eu vivi alguma coisa similar, né? Na história passada do meu pai também a gente teve episódios similares a esse, né? E para quem não sabe, o pai do André era um tal de Oscar, que quando eu conheci eu vi, poxa, ele parece com meu pai nas atitudes, nas falas e como vivia, né? Mas graças a Deus, Deus na sua misericórdia transformou a vida daquele homem num homem de Deus. Hoje o Oscar, para quem não conhece, ele é pastor na igreja de Yamambai, né? É uma bênção lá. A igreja cresceu muito em Yamambai e não bastasse isso, né? Os vários cultos que ele e a Gilza encabeçaram e fizeram a igreja crescer. Eles estão apoiando as outras igrejas, né, da região, né, até em Assunção, né, ele tem o dedinho dele. Então, alguém que se tornou uma grande bênção, não porque eu fiz alguma coisa ou porque eu era alguém especial, não, mas Deus escreveu, né, a história dessas maneiras, com elementos diferentes, né? Talvez, se alguém perguntasse para o Oscar lá atrás, Oscar, você acredita que um dia você vai ser pastor? Pastor missionário em outro país? Jamais ele ia falar isso, né? Quem o conheceu lá atrás. E Deus fez grandes coisas através da vida dele. Eu comecei hoje falando de um diagnóstico, né, de um médico, que ele, na verdade, o termo técnico que ele usou era verdadeiro, né, que o vírus ele se propaga rápido, mas tem um percentual de letalidade baixo. Então a conclusão que ele teve lá atrás então não tem perigo, é como uma gripe comum, né? Hoje o posicionamento dele mudou, né? E talvez algumas pessoas que o ouviram lá atrás poderiam hoje estar atacando pedra. Você falou que era apenas um pequeno vírus, como uma gripe, e olha aí o estrago que está causando no nosso país, né? Nós, principalmente nós, como igreja, nós devemos ser mais misericordiosos com a vida das outras pessoas, né? Talvez você não tenha ciência de quem você é. Talvez, como João Batista, você não saiba que você também é o Elias que havia de vir. E suas palavras, os gestos, a atitude que você vai tomar pode impactar a vida de muitas pessoas de uma maneira tremenda, né?
Eu fiquei muito feliz de ver algumas pessoas colocando mensagem nos condomínios, nos prédios. Olha, se você, aos idosos, se você não quiser sair para fazer as compras, eu posso fazer a compra por você, né? Eu vou lá, faço as compras, tal, porque eu não sou grupo de risco e assim eu vou servir, né? E essas atitudes de pessoas comuns, nem cristãos eram, né? Ou talvez, eu não sei, não consigo avaliar, tal, mas eu vi diversas pessoas tomando pequenas atitudes assim. E talvez a atitude desse tipo, de alguma pessoa, possa até salvar a vida de um idoso ou de alguém que esteja no grupo de risco, né? E nunca ninguém vai saber disso, porque se não fosse esse vizinho bom samaritano que ajudou a vida dessa pessoa, talvez ele tivesse que ir a um supermercado e mesmo tomando todos os cuidados, de repente contraiu o vírus e viria a falecer, né? A gente não sabe o tamanho do impacto das nossas atitudes e das nossas palavras na vida das outras pessoas, né? O que a gente sabe é que a palavra de Deus, ela é verdadeira e ela é poderosa e ela transforma vidas, né? E pequenas coisas nas nossas vidas têm um impacto muito grande na vida das outras pessoas. Vide o coronavírus, né? A princípio é uma pessoa que se contaminou e olha quantos milhares de pessoas estão sendo influenciadas. A vida do mundo todo está sendo impactado por causa de talvez de uma pessoa, de um bichinho, né, microscópico, né, que a gente nem consegue ver. Ele teve um impacto em todo o mundo. Imagina o impacto de alguém que viva de fato um cristianismo verdadeiro e seja como um João Batista, que mesmo sem saber que ele era o Elias, mas ele tem coragem de pregar um evangelho verdadeiro, mesmo que às vezes ele tenha que pagar um alto preço por isso, né? João Batista pagou um alto preço por ele pregar as coisas que Deus falou para ele, as coisas que ele tinha certeza que ele tinha que falar, inclusive contrariando a maior autoridade da sua época, que era Herodes, e ser preso por isso, e depois por todo um conchavo ele ser decapitado, né? Vocês sabem a história do João Batista, mas o impacto que a vida dele, o testemunho dele teve em todo o Evangelho, a vida dele, a história dele, é uma das histórias que é pregada nos 4 Evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Por quê? Porque é uma história muito importante, né? Teve um impacto muito grande, né? O que ele fez foi muito importante. E o próprio Jesus reconhecia que dos dos nascidos de mulher, ele era o maior, né? João foi o maior, né? Se a gente for olhar com as lentes que o mundo tem olhado para as coisas de hoje, talvez, poxa, ele começou bem, teve um ministério, muita gente começou a seguir, mas no final ele se deu mal e fracassou e morreu de uma morte meio trágica, né? Meio, né, desgostosa, provavelmente não era o que ele tinha projetado. Então isso é um fracasso, né? É um fracasso à luz da ótica que o mundo tem hoje, mas na ótica de Deus não. Eu tenho certeza que para Deus ele continuou sendo o maior homem nascido de mulher da história, de toda a história, né? O cristianismo, Jesus nunca chamou a gente para um conforto, né? Então a gente discutiu bastante no último PG que muitas pessoas têm olhado simplesmente para o seu umbigo, né? E interessante que
No texto que a gente lê tem uma pergunta que vai falar, né, a respeito do seu egoísmo, né, e quando você deixa de se auto-idolatrar, qual é o impacto que isso tem no mundo. Né? E a gente ouviu alguns testemunhos de gente, eu não sou do grupo de risco, então vou viver minha vida do jeito que eu quiser. O problema é que você viver a sua vida do jeito que você quiser, você está ajudando a espalhar o vírus. Né? E isso prejudica a vida de muitas pessoas. E você pode falar, eu não vou visitar os meus pais ou os meus avós porque eles estão em outra cidade. Só que, como a gente está vendo, você contagiando outras pessoas. Esses podem contagiar outras pessoas que vão contagiar outras pessoas, e um desses pode visitar a cidade dos seus pais ou dos seus avós e contaminá-los também. Mas não é nem pelas vidas dos seus pais, dos seus avós, mas é pela vida dos outros. Né? E então cada um tem olhado para o seu umbigo. Eu vi reportagens aí de tá faltando já papel higiênico, miojo e pipoca, né, em alguns supermercados, né, porque a gente está estocando, né, coisas assim. E você olha a quantidade de papel higiênico que tem num carrinho, você olha, puxa, esse cara tem papel higiênico para daqui 2 anos. Né? Provavelmente vai acabar a pandemia antes dele estocar isso, mas só vai ter falta porque tem gente acumulando mais do que gasta. Né? Então, são pessoas olhando para si, olhando para o seu conforto, prejudicando a vida de todos que estão ao seu redor. Né? E o cristianismo que a gente aprendeu não é assim. A gente tem que olhar para o próximo e amar o próximo. Né? Na mensagem passada, o pastor Daniel colocou a história dos cristãos lá atrás, quando teve outras pandemias, né? Qual foi a atitude dos cristãos? Né? Qual tem sido hoje a sua atitude? Né? É triste a gente ver, depois de tudo isso, algumas igrejas falando a gente vai continuar com os cultos e usando liminares para permanecer com os cultos. Né? Quem sou eu para julgar também? Né, essas pessoas, mas pensando como cristão, nós devemos pensar na vida das outras pessoas. Né? E Jesus não chamou a gente para uma vida de conforto. Né? Ele chamou a gente para viver o cristianismo verdadeiro. E o cristianismo verdadeiro, você foi chamado para servir as outras pessoas. Né? Enquanto os discípulos mais próximos de Jesus no começo estavam discutindo quem ia ser o maior, quem que vai sentar à direita, quem vai sentar à esquerda de Jesus. Né? Jesus fala, meus irmãos, vocês ainda não entenderam a mensagem. Quem quer ser o maior tem que ser aquele que serve, tem que ser aquele que pensa, em primeiro lugar, na vida dos outros, na vida daqueles que estão ao seu redor. Eu espero que vocês sejam como João Batista, que aquilo que recebeu de Deus é fiel até o fim. Mesmo que às vezes você não entenda por que você está preso, por que você está numa situação difícil, e a sua prisão não necessariamente é física como a do João Batista, mas de repente você está passando por uma enfermidade, você está passando por dificuldade, você acabou de perder o emprego em meio a essa pandemia e coisas do tipo. Espero que você, como João Batista, em meio a toda essa dificuldade, então busque o Senhor, busque a resposta do Senhor e continue sendo fiel a Ele. Que você seja dos filhos dos nascidos de mulher, também sejam grandes homens, grandes mulheres que seguem a vontade do nosso Pai. Que você seja aquele que se preocupa com a vida do próximo e passa a servi-lo porque você entendeu e vive o verdadeiro cristianismo. Que você se lembre que você foi salvo pela graça, e ser salvo é receber o Senhor Jesus como Salvador da sua vida pelo que Ele fez, mas também como Senhor da sua vida. E se Ele é o Senhor, você deve obedecê-lo. E obedecê-lo é entender que nós não fomos chamados para viver uma vida confortável,
mas fomos chamados para viver debaixo do senhorio do nosso Senhor, Jesus Cristo. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado pelos exemplos que o Senhor deixou na tua história. Obrigado pela vida do João Batista, que nos ensina a reconhecermos o nosso lugar, reconhecermos que não somos nada diante de ti, ó Pai. E obrigado pelo testemunho dele, de alguém que foi fiel até a morte, e uma morte difícil, e mesmo em momentos de dificuldade, ele teve as dúvidas dele também, e ele buscou a resposta em ti. Ajuda-nos, Senhor, no meio das nossas dificuldades do nosso dia, também buscarmos a ti, que, diferentemente da atitude que o mundo tem tido, de uma atitude egoísta, nós possamos nos preocupar com a vida dos outros, ó Pai, e por isso, se a gente for para algum lugar e tendo qualquer gripe, a gente use máscara e use atitudes como essa, pensando na vida dos nossos irmãos e da vida daqueles que ainda não te conhecem também, Senhor, que eles tenham a oportunidade de te conhecer também, Senhor. Tem misericórdia de nós, ó Pai, quando nós temos olhado para as nossas dificuldades, para o nosso umbigo, Senhor, sendo que a tua igreja foi chamada para olhar para fora, a tua igreja foi chamada para servir a humanidade, Senhor. Então, ajuda-nos, Senhor, a sermos corajosos e seguir a tua vontade, Senhor. Nós te agradecemos pela tua palavra, que é viva, que é verdadeira e continua atual nos dias de hoje, Senhor. Muito obrigado, nós oramos no nome santo de Jesus. Pessoal, então, esse foi o nosso primeiro culto online. Espero que você tenha aproveitado. Continue aproveitando o restante desse domingo. Não gaste o seu tempo com coisas supérfluas, mas invista esse tempo buscando a presença do Senhor. Agora eu vou estar encerrando esse tempo com a bênção apostólica. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo